Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Começa agora Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Hoje vamos conversar sobre a morte. A morte é o fim? Por que algumas pessoas temem a morte? Existem tipos diferentes de morte? O que a doutrina espírita nos diz sobre o assunto? Quem vai conversar conosco sobre assunto tão instigante e intrigante é Fábio Fidelis. Fábio é pesquisador e conferencista espírita e se dispôs a estar conosco hoje no programa. Bom dia, Fábio. Bom dia, é um prazer aqui estar nesse programa, contribuindo de algum modo para essas discussões tão interessantes sobre o espiritismo. Não é verdade? E a morte, então, não é que é algo, a única coisa certa realmente que temos em nossas vidas, né? Mas as pessoas agem como se jamais fossem desencarnar, não é? Tocam com a barriga. E, inclusive, a morte torna-se um assunto desagradável, um assunto do qual as pessoas fogem. Não falam morrer, falam ir para o segundo andar, falam, né? Mas usam têm medo da expressão. O que é que a doutrina espírita nos diz sobre isso? A doutrina espírita aborda a problemática da morte no sentido de que há uma continuidade. É muito importante isso para a doutrina espírita. Ou seja, nós não acabamos, não findamos em uma única existência, mas continuamos. E nessa continuidade, também a doutrina espírita destaca com bastante ênfase que nós não deixamos de ser nós mesmos. Portanto, não precisa ninguém ficar com medo, né? Do nada, da falta de uma perspectiva futura, ou de uma perspectiva futura um tanto drástica, como, por exemplo, a noção de um inferno, de penas eternas, ou de um céu de beatitudes, onde a gente fica vendo um anjinho tocando harpa, sem fazer nada. Ninguém pode temer o ócio, nem a danação. Nós vamos, na verdade, nos defrontarmos com nós mesmos. Então, essa é a grande perspectiva que a doutrina espírita nos traz a respeito da morte. Ninguém deve temer a morte. Deve-se temer muito mais a vida, ou melhor, procurar viver a vida de forma digna, aproveitando cada segundo, vivendo plenamente em união com Deus, para que o evento da morte não nos venha colher de surpresa, né? Já que, na verdade, a morte apenas produzirá aquele confronto inevitável com aquilo que fizemos de bom e aquilo que não fizemos de tão bom assim. Corroborando você, Mayakovsky, poeta russo, ele dizia assim: morrer não é difícil, difícil é a vida e o seu ofício, não é verdade? Mas o que a gente percebe, eu próprio já fiz uma pesquisa sobre a morte, e o que a gente percebe é que a grande maioria dos livros não falam da morte em si, falam do pós-morte. Isso. O momento da morte especificamente. Temos relato da espiritualidade a respeito do transe, do momento em que nós vamos ter que enfrentar, evidentemente, ou seja, a transição desse estado para o estado da espiritualidade? Aliás, existem vários, é muito interessante, eu costumo citar alguns que não são usualmente citados. Cita-se muito André Luiz, que é realmente o referencial básico dentro da doutrina espírita, aqueles livros Desde o Nosso Lar, né, até Entre o Céu e a Terra, que contemplam a vida no plano espiritual. Só que existem algumas referências muito boas, extra codificação, porque a codificação já nos traz isso, né, desde o céu e o inferno, relatos dos espíritos sobre a sua situação no pós-vida, né, e como foi, inclusive, o evento da morte e a correlação que existe entre a vida e essa situação posterior. André Luiz detalha muito mais os promenores de toda essa questão, mas existe um livro que eu gosto de muito citar, sobretudo para espíritas, que narra a desencarnação de um espírita, que é o Voltei, do irmão Jacó, que é nada mais nada menos que a personalidade de Frederico Figner, um grande espírita, né, do Brasil, que era judeu por nascimento, se converteu ao espiritismo e desenvolvia seus labores doutrinários ali junto à Federação Espírita Brasileira, à época ainda no Rio de Janeiro. Então o livro teve que ser colocado sob pseudônimo, porque ainda se estava naquela pendenga judicial com o caso Humberto de Campos, ali com o Chico Xavier. Emmanuel e Chico preferiram dizer, não, vamos requisitar o autor que adote um nome que ele gosta e que tem relação com a própria vida dele em experiências pretéritas, em outras encarnações. Então, por isso, irmão Jacó, que é também o nome hebraico. Nesse livro, abre a narrativa do irmão Jacó de lembrar justamente o evento da sua desencarnação, do seu falecimento. E ele se encontrava, dizia ele, desencarnando em casa,
quando sentiu, né, a presença, né, ele narra em detalhes todo o processo, né, de desligamento dos pés à cabeça, cada centro, né? Quando chegou na cabeça, ele, apesar do conforto, ele vê os mentores, ele nem via, ele sentia os mentores, que ele não tinha ainda os sentidos espirituais completamente desprendidos, ele ainda estava ligado ao corpo físico. Sente Bezerra de Menezes e todos os amigos que com ele se encontravam, passam a mão na cabeça dele, tocam nele e dizem, é agora, né? Vão desligando, desligando. Quando chega na cabeça, ele sente, eu nunca esqueci essa expressão, ele sente como se fosse um choque dentro da cabeça. Não se assustem vocês, que é o caso do Frederico Figner, porque existem reencarnações que são facílimas. Temos o caso, por exemplo, de Aura Celeste, né? Aura Celeste, que inclusive era norte-rio-grandense, né? Que foi para o Rio, era médium, né? Foi uma médium, inclusive, que educou a mediunidade com Bezerra de Menezes. Veja que privilégio, né? Ela desencarna, e isso é narrado num dos livros de André Luiz, né? O caso Adelaide, que a gente infere que é ela, porque a narrativa é todinha, né? Uma senhora, médium, médium de Bezerra de Menezes, que tem um orfanato, que é o orfanato, né? Uma casa que era para meninas, agora já é misto, né? O Lar João Batista, no Rio de Janeiro. A narrativa toda bate com ela. E a desencarnação dela é completamente fácil. Ela auxilia, né? Diz, eu posso desligar? Ela sai do corpo, né? Olha para o corpo e diz, eu posso? E ela que tem o privilégio de desatar o último laço que une o espírito ao corpo. Veja que diferente. Mas com o Fred Figner não foi também assim. Também era espírito, ele sentiu esse choquezinho dentro da cabeça. Foi difícil. E ele sente algumas dificuldades posteriormente. Inclusive, na hora, no ato, os mentores explicam que uma das grandes dificuldades era a imantação de objetos em casa. Eram muitos objetos, muito penduricários. A imantação afetiva que se tinha com tudo aquilo. Então, qual é o plano da equipe que produz essa desencarnação e que vai levá-los todos? Não era só ele que desencarnava naquele dia, aquela equipe iria conduzir para o plano espiritual outros espíritos que estavam em processo de desencarnação. Então, eles vão para o mar. É muito interessante. E é uma coisa que é pouco relatada em literatura mediúnica, essas informações sobre o magnetismo espiritual que existe nas regiões costeiras. Portanto, nós somos privilegiados, né? Bafejados aqui diretamente pelo mar, né? E o Fred Figner narra que quando ele chega no mar em companhia da filha e dos mentores de Bezerra e de todos aqueles que vão ser socorridos, ele sente uma recuperação completa. Vem aquela energia e ele se sente restabelecido. E a partir dali ele narra todas as suas dificuldades no pós-vida. E o maior choque para ele foi esse, ver os companheiros que tinham luz e ele não tinha. Ele era opaco, como se tivesse encarnado. Ele vai ver o próprio velório, é bem interessante essa cena, vai ver o corpo lá, né? Dois espíritos obsessores, que ele era doutrinador, inclusive lidava diretamente com isso, né? E dizia, olha, Frederico Figner aqui. Quando eles olham, os obsessores, os espíritos um pouco problemáticos, olham para o lado, né, veem Frederico Figner e a turma. Só que ele só vê Fred Figner, o irmão Jacó, só vê ele. E eles ficam, Fred Figner fica aturdido, né, e diz, poxa, eles estão me vendo, mas não veem os companheiros, por quê? Porque os outros estavam em nível espiritual mais elevado e ele não. Por questões complexas, tendo em vista peculiaridades de sua própria vida. Quer dizer, ele enfrenta a zombaria dos espíritos. A zombaria, né? fica lá, está vendo, cadê sua luz? E essa questão, para nós espíritas, é muito emblemática, porque ele só vem adquirir consciência realmente do que lhe faltava no decorrer do livro. Não vou dizer o que, mas vocês vão ler, com certeza vão ver, né? Ele vem adquirir esse senso de que faltava alguma coisa, esse senso maior. Leiam o livro, né? Mas é muito interessante para a gente ver que ser espírita não é passaporte, de forma alguma, para acesso livre e restrito a qualquer região do plano espiritual, nem de facilidade de desencarnação. Talvez muito pelo contrário, né? A responsabilidade é muito grande por conhecermos essa realidade. Já se fala, inclusive, numa pedagogia para a morte, numa educação para a morte. Já se defende, inclusive, a inclusão nos currículos escolares, ou seja, os professores aproveitarem alguns temas, o desencarne de alguém, de um parente de alguém, e abordar o assunto com as crianças exatamente para preparar as pessoas para viver bem e, consequentemente, desencarnar bem. O Espiritismo teria um papel importante num trabalho desse tipo? Claro que tem, porque desmistifica a morte. Inclusive, Kardec coloca
um capítulo interessante da codificação denominado Por que os Espíritas não temem a morte? E é muito interessante como o Espiritismo tem papel fundamental, não só para crianças, mas para qualquer coração que chegue e que beba das fontes espíritas a respeito dessa nova visão que se tem da vida, que não é só a vida física, é qualquer tipo de vida física, vida extrafísica, essa vida que continua. E eu tenho um exemplo muito particular que a mim falou muito ao coração, aconteceu há alguns anos. Um companheiro nosso que sofria de um problema de saúde muito difícil no cérebro, né? Já passava a época por certas intervenções cirúrgicas, várias delas, e sabíamos com tranquilidade que ele não teria uma perspectiva de ter muitos anos de vida, digamos assim. Nós nos encontrávamos na Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, numa palestra pública, ele ao meu lado, e o palestrante falava de morte, e eu, assim, por dentro com aquela angústia, poxa, a pessoa do lado aqui, né? E ele olha assim para mim, olha e me chamava de Fabão, né? Um Fábio grande, né? Fabão. Fabão, você tem medo de morrer? Eu não soube responder, confesso a vocês, não soube. Na hora eu fiquei, a gente tem, né? Não pela pergunta, mas pela pessoa que me perguntava. E eu tive a oportunidade de estar com ele dias antes de sua desencarnação. E ele estava muito sereno, muito tranquilo. Notícias espirituais que temos é que ele desencarnou sereno, tranquilo, feliz, ciente de que aquilo não era por acaso, de que ele viveu a vida da maneira melhor possível, sobretudo nos últimos anos de vida, quando ele já estava consciente e foi brindado com a doutrina espírita que o trouxe consolação. Então, para mim, foi o caso mais chocante, que eu tive contato direto e que para mim serviu de uma lição plena, uma lição que eu não poderia aprender de forma nenhuma em livros. É a doutrina espírita que efetivamente consola, sobretudo nessas horas. Para a gente fechar a nossa conversa, Fábio, o avião da Air France, que caiu, 200 e tantas pessoas desencarnaram de uma forma tão dramática, não é? O que é que o Espiritismo nos diz a respeito desses desencarnos coletivos? Desencarnos coletivos que tem por base, né, compromissos. Ninguém morre por acaso, ninguém desencarna por acaso, ninguém deixa esse mundo por acaso. Então todos aqueles que lá estavam, com certeza, era o momento, né? Nada acontece sobre a Terra sem a anuência, sem a diretiva do plano espiritual superior, né? E André Luiz é interessante, no livro Ação e Reação, tem caso muito semelhante, narra caso muito semelhante de uma queda de um avião em que todos estavam comprometidos em problemas de épocas pretéritas. Então, com certeza, não podemos afirmar com toda certeza, né? Mas com certeza cada um que lá se encontrava estava no momento certo de partir para o plano espiritual. E dentro de cada condição, com certeza, cada condição espiritual do que fizeram durante a vida e da condição espiritual que exibiam na hora da desencarnação, tiveram ali o auxílio direto de suas famílias. Narrativas mediúnicas abordam isso de maneira muito grave, não só em acidentes desse tipo, mas em simples acidentes. Parentes. Chico Xavier era muito interessante, que ele psicografava nas cartas consoladoras e o espírito dizia: vovó fulano está aqui, bisavô ciclano está aqui, citava o nome do camarada, né? Nome e sobrenome, ele dizia que nem conhecia, estava lá o camarada. Quer dizer, nossos parentes não nos abandonam, até aqueles que nós não conhecemos. É interessante, nossa família aqui é grande, quanto mais a que está do outro lado vibrando por nós. Então essa certeza nós podemos ter, de não nos desesperarmos com esses eventos coletivos, nem individuais. Nada acontece por acaso e para a consciência que é iluminada, não haverá treva. Ela será iluminada e iluminará onde ela se encontrar. Muito bem, espero que a nossa conversa de hoje tenha afastado o temor da morte dos nossos ouvintes. Mas se você ainda tem dúvida, envie sua mensagem para o nosso e-mail espiritovida@yahoo.com.br, faça sua pergunta, tire suas dúvidas conosco, que eu coloco em vocês em conexão com Fábio Fidelis e com certeza ele esclarecerá com a melhor das boas vontades. Vamos agora a um breve intervalo, agradecendo a presença de Fábio aqui conosco e agendando de antemão o seu retorno aqui muito em breve. No próximo bloco vamos continuar falando sobre a morte. Fique conosco, não saia daí, voltamos já.
Muito obrigado por continuar em nossa companhia. Assista agora a entrevista concedida ao programa Terceira Revelação, ainda sobre o assunto morte. E para falar um pouco mais sobre morte e suicídio, nós convidamos o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Do ponto de vista do espírito, o que acontece com esse espírito? A questão do suicídio é uma das questões bastante intrigantes, em função de que nós temos por costume, possivelmente pelas tradições religiosas e pelo caráter cobrador da sociedade, de admitir que o suicida é alguém irremissivelmente perdido, está condenado ao fogo do inferno, e há religiões que inclusive não os considera mais, não realiza orações em favor deles, exatamente para o indivíduo que mais necessita. É diferente no espiritismo? É diferente no espiritismo, porque a proposta do espiritismo é de que todo indivíduo que se suicida, ele deve estar vivendo um quadro diferente na sua intimidade psicológica, na sua intimidade psíquica. A criatura que se suicida certamente está desgostosa da vida, certamente não admite as propostas que a vida lhe está trazendo, deseja vingar-se de algo ou de alguém, ou simplesmente está motivada no que se chama de suicídio honroso, em admitir que ela estará, ao matar o corpo, realizando uma proeza, libertando o seu povo, criando situações capazes de dar ao seu povo uma grandeza maior. Há muita gente que se suicida dentro dessa linha de suicídio honroso para desfazer algum crime, algum erro, algum mal-entendido. Alguém que se suicida de maneira a fazer com que alguém se sinta culpado, então deixam cartas, bilhetes, etc. De maneira que sempre alguém está desfocado daquilo que a divindade espera de nós. De modo que, para o espiritismo, cada suicida tem um nível de responsabilidade. Não se pode tomar de uma craveira e, a partir dali, todos são medidos pela mesma craveira, pelo mesmo estalão. Um guarda-costa, por exemplo, né? Está ali para defender a vida de uma outra pessoa. Numa situação qualquer, de um tiro, por exemplo, esse segurança se coloca na frente dessa outra pessoa e acaba morrendo. Este é um suicida? E este é alguém que desejou salvar a vida de alguém. Se nós considerarmos as leis divinas, ele não será considerado suicida, porque, em verdade, ele não tinha intenção de morrer, não tinha intenção de se matar. Mesmo aquele que está fazendo por onde se matar, nós consideramos como suicidas indiretos, como o caso dos que têm vício, do tabaco, dos excessos, da droga, etc. Se ele estiver fazendo aquilo como um hábito, como um costume, mas não é com a intenção de se matar, ele é suicida, mas é um suicida indireto. Muitas vezes a criatura sabe que aquilo vai levá-lo à morte. Então ele é um suicida consciente, é um suicida direto, porque ele sabe que aquilo mata. Isso piora a situação dele do ponto de vista espiritual? Complica, porque quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem sobre o material conhecido. Então, por isso, Jesus Cristo estabeleceu que aquele que mais tem, mais se lhe pedirá. Obviamente que é da lei da vida. Você não vai exigir de uma criança aquilo que você cobra de um adulto. Você não vai pedir de um doente mental, de uma pessoa insana, aquilo que você cobra de uma pessoa lúcida, equilibrada psiquicamente. De maneira que a divindade também considera esses casos e, por causa disso, muita gente que desencarna, que sai do mundo, que morre numa situação dessa, de um suicídio, ao chegar no mundo espiritual e se dar conta de que ela cometeu um desatino no momento de translocação, no momento de agrura espiritual, de pressão espiritual, já que há muita gente que vai sendo levada nesse roldão, nesse turbilhão, em virtude de assédios espirituais, de perturbações espirituais. Claro que esses assédios, essas perturbações, nós damos acesso a eles, mas não damos acesso a eles com a intenção de nos matar. A invigilância, né, o modo de viver de maneira equivocada, e alguma entidade exploradora, oportunista, se vale desse canal aberto. E porque ela sabe que você tem tendências, você tem inclinações à autodestruição, a fugir
das coisas mais difíceis, então ela vai lhe levando gradativamente a admitir que fora da morte não há solução. Então, por causa disto, nós verificamos muita gente que é levada ao suicídio por indução espiritual. Não é que o espírito vai a mate, mas ele vai colocando na mente dela que o melhor para o problema que ela está vivendo é dar conta desse problema morrendo. E a criatura, no estado de tormenta interior, não avalia isto, não avalia consequências. Raul, como é que fica a situação daquelas pessoas, daqueles espíritos que de alguma forma colaboram para que alguém cometa um suicídio? É muito interessante essa pergunta, Cláudia. Por quê? Porque nós vemos muitos suicidas renascendo com paralisias cerebrais, com deformidades, com lesões sérias. Principalmente as pessoas que atiram no coração, que atiram na cabeça, elas voltam com lesões nas áreas em que o tiro afetou. Outras criaturas ingerem venenos, tóxicos sérios e voltam com lesões no aparelho fonador, no aparelho digestivo, no aparelho gastrointestinal. E, obviamente, quem é que vem para dar suporte a essas pessoas? Para ser a mãe do deficiente, o pai do deficiente, a família do deficiente, se não aqueles indivíduos que ativaram o processo, que muitas vezes levaram a criatura àquele nível de realização. De maneira que todas as pessoas que estão junto ao doente, a criatura patologicamente afetada, não está, salvo casos muito especiais, porque ela seja boazinha e está fazendo bem ao outro. Não está nessa situação porque Deus tenha querido testar a sua fé, como muita gente acredita. Ela está ali, segundo as leis da reencarnação, porque ela tem alguma coisa a ver com esse episódio. E tanto mais tem a ver, quanto mais sofre com o problema da criatura. Então, costumeiramente, vem como mãe ou como pai, que são os que sofrem mais diretamente, mais proximamente, os que têm mais trabalho com essas criaturas. Depois vamos espalhando os irmãos, os avós, os tios, até a sociedade, que de uma forma bastante ampla é a grande responsável pelas coisas que ocorrem ao indivíduo. Bom, Raul, e aí? Morre, a pessoa morre, tradicionalmente na nossa cultura, o funeral, e depois disso? Acontece o que com o espírito? O funeral, Cláudia, naturalmente é a homenagem que a gente faz, que a gente presta ao corpo que serviu durante X anos, X dias ou horas àquele ser espiritual. O nosso ser espiritual querido, nosso pai, nossa mãe, amigo, irmão, etc., não estão ali mais naquele corpo que a gente reverencia e que vamos todos levar à última casa, né, a última morada, como se costuma dizer. O nosso ser querido é o ser espiritual. Então ele volta para o mundo normal primitivo de onde ele veio. Todos nós que ocupamos um corpo físico, depois da fecundação do espermatozoide no óvulo, nós viemos da pátria espiritual, nós viemos dessa dimensão espiritual. E, obviamente, ao sairmos do corpo, retornamos a esse mundo dos espíritos, a essa vibração especial que nós chamamos de mundo dos espíritos, a essa frequência especial que é o mundo dos espíritos. E ali, então, em função de como tenha sido a nossa vida, nós vamos passar a viver a nossa consciência. De modo que a cada um será dado segundo suas obras, alertou Jesus Cristo. Se nós tivemos uma vida de crescimento, de esforços, pessoas normais, não há necessidade de sejamos nenhum herói, nenhum santo, nenhum anjo ou semideus. A importância que a divindade dá à nossa vida na Terra é a de que sejamos pessoas de bem, homens e mulheres de bem, realizando no mundo toda a soma de bem que pudermos realizar, fazendo aqui tudo de melhor que pudermos fazer, na nossa profissão, com a nossa família, no nosso lazer, com a nossa própria integridade, tudo de bom que pudermos realizar, de plantar uma flor, até construir a vida de alguém, nós deveremos fazer em prol dessas consequências felizes para a alma. Quando falamos em consequências felizes para a alma, muita gente pode imaginar que o Espiritismo se preocupa com uma felicidade que a gente vai viver depois da morte. Ou apenas depois da morte. E não é assim. Não pode ser assim em nome da justiça de Deus. Se a cada um é dado conforme suas obras, quando é que você vai receber essa alegria interior? No momento em que você realiza a obra.
Então, desde o momento que a gente está fazendo bem, nós já estaremos felizes. Para aqueles que me dizem assim, e se não houver vida futura? Eu já fui feliz na vida presente. Mas se houver a vida futura, para aqueles que não creem, ele já perdeu a chance de ter aproveitado o tempo da Terra. De maneira que quando nós desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual. Como quem viveu muitos anos numa cidade para onde foi trabalhar, onde estava o seu emprego, depois que se aposenta, ele volta para a sua cidade natal. Vai encontrar as pessoas que lá deixaram, tão mais amadurecidas ou envelhecidas quanto ele, vai encontrar muita coisa modificada, mas é a sua casa, é o seu rincão, é o seu lugar. Daí então, no mundo dos espíritos, nós vamos nos deparar, vamos encontrar velhos amores, velhos amigos. Nós que imaginamos que a nossa família está toda aqui na Terra, está toda arrumadinha aqui, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso neto, e quando chegamos no mundo espiritual, notamos que a nossa família é imensa, porque somos filhos das estrelas, somos filhos da imensidão. Há quantas reencarnações nós estamos nascendo no contato com centenas e centenas de pessoas, amigos queridos, inimigos, porque a questão do mundo espiritual e da sobrevivência nos traz essa realidade. Se vamos achar velhos amores, poderemos encontrar velhos inimigos, velhos adversários, com os quais ainda não nos acertamos. Daí Jesus Cristo nos havia proposto reconciliar-nos com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. Não esperemos o tempo passar, não deixemos a morte chegar. Se houver qualquer dificuldade entre nós e alguma pessoa, que a gente realize esse acerto aqui, enquanto estamos no corpo juntos com ela. Raul, para finalizar essa entrevista, como podemos nos preparar para a morte? É possível isso? É possível, e nós nos prepararemos para a morte sempre que nos preparemos para a vida. Saber viver, viver bem, fazer amigos, manter os amigos, trabalhar, estudar. Que coisa maravilhosa estudar, iluminar a mente. Quando a massa dos espíritos que vive na Terra adora a preguiça mental, detesta ler, detesta estudar, gosta de coisas ligeiras, mas se dá conta de que na medida em que o tempo passa, elas continuam ignorantes, não sabem nunca de nada. A criatura vive anos a fio com uma árvore à sua porta e nunca teve o cuidado de saber que árvore é esta, que família pertence, de onde é que veio. A criatura vive numa cidade e nunca se interessou por saber de onde é que veio o nome da minha cidade. Então, quando nós procuramos cultura, aprendizado, isso é crescimento espiritual. Quando nós estudamos, aprendemos a tocar música, a cantar, a desenhar, a falar outra língua, quando aprendemos matemática, física, engenharia, o que for, nós estamos evoluindo espiritualmente. Evolução espiritual não é apenas evolução religiosa, é evolução do ser como um todo. De modo que vale a pena nós fazermos o melhor que pudermos em todas as áreas, enquanto estivermos no corpo, porque, como diz o brocardo popular, tal vida, tal morte. Raul, muito obrigada por essa entrevista. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Para entrar em contato com a equipe do programa, envie e-mail para espiritovida@yahoo.com.br. Agradecemos a sua sintonia e a sua companhia. Contamos com a sua presença novamente na próxima semana. Um bom sábado, um bom domingo e muita paz.